Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Agora que nós estamos com a nossa casa iluminada, abençoada pelo Cristo, agora que nós estamos irradiando luz, depois do abraço que nós recebemos de Jesus ao chegar na nossa casa, nós vamos dar início à leitura do nosso Evangelho no Lar de hoje, que é uma mensagem do Espírito de São Luís, em Paris, 1859, no item Limites da Encarnação. E Kardec começa com uma pergunta: quais são os limites da encarnação? E São Luís nos responde: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se sente, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, cada mundo tem uma natureza de perispírito diferente. Então, os espíritos que habitam em Júpiter precisam de um envoltório, precisam de um perispírito totalmente diferente daqueles espíritos que encarnam aqui na Terra. Da mesma forma, em Marte e tantos outros planetas, cada um tem a sua densidade, cada um tem as suas características. E por isso mesmo, aqueles espíritos que estão, por exemplo, aqui na Terra, teriam dificuldade de até mesmo entrar num planeta como Júpiter, que é mais avançado, porque o perispírito é tão grosseiro, tão pesado, que dificultaria a jornada desse espírito até esse planeta. Então, São Luís vem nos dizer a respeito disso, que cada planeta tem uma característica diferente para o perispírito. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhe permite se transportar por toda parte em que os chamam as missões que lhe são confiadas. Se considera a encarnação sob um ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo grau de adiantamento. E assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. E no item seguinte, Kardec faz uma nova pergunta: a encarnação é uma punição? E não há senão espíritos culpados
que a ela estejam obrigados? São Luís responde novamente: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que se possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Então Kardec fez uma nota para esse item. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. É como na escola. Se você for negligente ao longo do ano, chegar no final do ano, você não terá notas o suficiente para passar e você terá que fazer mais provas, e isso vai retardando que você passe para um novo nível. Mas aqueles que se dedicaram, que estudaram e que já tiraram as melhores notas, já estão dispensados, já podem aproveitar as férias, enquanto os outros ainda precisam continuar estudando, continuar frequentando a escola, continuar fazendo provas. E se ainda assim, depois dessas provas, a pessoa não passar, ela tem que repetir tudo novamente. E o que acontece quando a pessoa repete? Ela se sente envergonhada diante dos amigos de classe que a maioria passou para um outro nível e ele vai ser obrigado a fazer tudo novamente e acaba sendo penoso, passa a ser ainda mais doloroso, porque ele vai ter que ver tudo novamente durante o ano inteiro, fazer novas provas sobre os mesmos assuntos para que ele convença que aprendeu a lição. É da mesma forma a gente na vida. Nós estamos em uma escola onde o professor, o mestre, é Deus e ele é muito justo. E ele vai querer saber de você quando você passa de um nível, quando você chega no final do ano, quando você chega no final da vida, ele quer saber se você aprendeu ou não. E dependendo das suas notas
durante esse período, ele decide se você vai ter que repetir tudo novamente ou se você até mesmo passou ali se arrastando, precisando rever algumas matérias, rever algumas matérias. Então, não é diferente na vida que nós passamos aqui na Terra. São tudo provas que nós temos que fazer. Então, assim, né, fala sobre o Espírito de São Luís, e Allan Kardec fala isso pra gente, que nós temos que passar por essas provas, por essas expiações, e quanto mais dedicados a gente for, mais rápido a gente aproveita nossas férias, digamos assim. Então, os espíritos, assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo. É um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, nós podemos ver que nada acontece por acaso e que a encarnação faz parte da lei da natureza, faz parte da nossa lei do progresso, que todos os seres estão submetidos e que depende única e exclusivamente da gente abreviar ou retardar esse avanço. Então, cabe única e exclusivamente da gente. Então, se você não quer voltar aqui na Terra mais vezes, cuida de adiantar, cuida de abreviar as suas angústias, cuida de seguir o caminho mais reto. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite que ajudou a espalhar essa luz do Evangelho para dezenas de lares, para milhares de espíritos que nos acompanharam nesta noite de hoje. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, obrigado por todas as orações, por todas as vibrações desta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu caminho ao longo de toda esta semana.
E peço para que você deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal se é a sua primeira vez aqui no Ilha de Luz e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Ilha de Luz, à nossa colônia espiritual aqui no YouTube. E para aqueles que participaram aqui no bate-papo, sempre desejando muita luz para todos, sempre conversando, muito obrigado a todos vocês. Sintam-se abraçados e espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do Evangelho de hoje, tenham aprendido algo mais ou tenham lembrado deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.